Mas eu quero ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 12, que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei os profetas, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. Uma palavra muito forte, com certeza não temos tempo suficiente para nós meditarmos mais nela, mas a gente vê o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta aos Filipenses, e ele faz algumas exortações, inclusive ele fala sobre a questão da santidade, do amor fraternal, e ele fala sobre a vinda do Senhor, que ele vem num momento repentino, e daí por diante ele trata da vigilância também com a igreja. E agora, quando ele faz todo esse sermão diante da igreja, ele fala sobre os diversos preceitos que a igreja precisa ter, e é uma observação muito clara que ele faz, e talvez um pedido também para a igreja, ela manter-se nesse padrão, nesse mesmo perfil que ele diz. Agora, vos rogamos, irmãos, que acatai com apreço os que trabalham entre vós. É muito importante, porque nós como igreja precisamos entender que para a igreja manter-se em pleno funcionamento, além do Senhor Jesus, além do Espírito Santo, tem os trabalhadores, aqueles que trabalham, aqueles que têm o seu tempo muito menor do que o tempo de outros, porque cede o seu tempo para virem à casa do Senhor, prestar um trabalho. Então, todo aquele que trabalha, os obreiros da casa do Senhor que trabalham, aqueles que fazem parte do corpo ministerial que trabalham, aqueles que fazem parte da organização da igreja que trabalham, que prestam trabalho à igreja, aqueles que trabalham no serviço de zeladoria da igreja que trabalham, que prestam o seu trabalho à igreja, aqueles que cuidam de uma lâmpada que queima e troca essa lâmpada, trabalham na casa do Senhor, aqueles que fazem a menor parte, qualquer coisa que seja, para benefício da obra do Senhor, que trabalham, devemos fazer como diz a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço
os que trabalham entre vós. Então, que a gente saiba respeitar essas pessoas, acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, porque trabalham na obra de Deus. Porque quantas vezes sai da sua casa para virem trabalhar na obra, para cuidar da casa do Senhor, para quando você chegar na casa do Senhor, ter uma bancada para você sentar, uma cadeira para você sentar, tudo já está ornamentado, tudo limpo. A parte ministerial que está introduzida no corpo ministerial para estarem cuidando da palavra, na direção do culto, chegam cedo, vem do trabalho e atravessa o cansaço e a fadiga pelo um banho que toma, entra dentro da roupa e vem para a igreja, para que quando os membros da igreja cheguem, o culto já esteja encaminhado, ou se não, já tenha começado. Isso tudo é trabalho. É o trabalho prestado não para homem, prestado para Deus. E esse trabalho de cada um precisa ser reconhecido pela igreja. A igreja precisa acatar essas pessoas, acolher com amor, acolher com responsabilidade e zelar por essas pessoas, porque elas são levantadas por Deus para fazer a obra do Senhor e para gerar benefício para a igreja do Senhor. Então Paulo chega para a igreja e ele diz que receba essas pessoas, acate essas pessoas, considere essas pessoas. E de repente ele diz: e entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então receba essas pessoas. É muito importante a gente receber aquelas pessoas que estão como autoridade sobre a nossa vida. Receber com alegria, com respeito, com amor, porque estão trabalhando na obra de Deus. E só uma observação: nunca a gente vai agradar a todas as pessoas. Nunca. Nunca um obreiro vai agradar a igreja completa. Nunca um diácono vai agradar a igreja completa. Nunca um pastor vai agradar a igreja completa. Nunca um evangelista ou um presbítero vai agradar a igreja completa. E porque ele não agrada a todo mundo, ele não vai deixar de ser um trabalhador na obra. Porque ele não é aquela pessoa que agrada a todos, ele não pode ser desrespeitado. Principalmente por aqueles que não os recebe, precisa ser acolhido, porque são trabalhadores da obra de Deus. Estão aqui para fazer a obra do Senhor e não a vontade das pessoas. Eu, por exemplo, eu não estou na obra do Senhor para fazer a vontade de ninguém. E nem vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou respeitar todos os meus obreiros, recebê-los de igual modo, sem indiferença com nenhum. Independente das suas fragilidades, assim como eu tenho minhas fragilidades, todos têm. Então, nós precisamos recebê-los, respeitá-los, e muitas coisas que acontecem entre nós, a gente tem que dissimular muitas coisas. Para quê? Para que a gente tenha o corpo ministerial da igreja sadio, os trabalhadores sadios, assim como também os membros da igreja. Precisamos cuidar, zelar, atendê-los na medida das necessidades que for possível, com respeito e não agradando a todos. Não agradando a todos, mas precisamos ser recebidos, porque a palavra diz: e os que tenhais com amor,
e em máxima consideração por causa do trabalho que realiza, e vivei em paz um com o outro. Viu? Viver em paz um com o outro. É aquilo que a palavra diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual não verás o Senhor. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Ninguém vai ver. Por isso que a gente tem que entender que no corpo da igreja, quanto o corpo ministerial da igreja, tem que existir paz. Tem que existir paz. Você tem que ver, olhar para o obreiro da igreja e dizer: eu não gosto muito, eu não sou muito com esse obreiro, eu não me adapto muito com ele, mas eu preciso amar ele assim mesmo. Eu preciso amar ele assim mesmo. Tem pessoas que acham o obreiro chato. Eu digo: esse obreiro é chato, é taxativo demais. Mas você precisa amar esse obreiro, porque ele está trabalhando a benefício da obra de Deus. E é isso que a palavra nos recomenda, que a gente tenha paz um com o outro e que trate-o com amor. E o amor aqui não é aquele amor que você ama agora e daqui a pouco aborrece. É aquele amor que você, mesmo com a indiferença um do outro, mas aquele amor traz respeito, responsabilidade e zelo. Então precisamos entender isso, isso é a palavra. Exortando-vos também, irmãos, os que admoestam, que admoesteis os insubmissos, porque existe também submisso na obra do Senhor. Tem pessoas que não se submetem à doutrina da igreja. Tem pessoas que não se submetem ao aconselhamento pastoral da igreja. Tem pessoas que não se submetem a um dirigente de um conjunto, a um regente de um conjunto. Tem pessoas que não se submetem a um líder de jovem. Não se submetem. E são essas pessoas que são insubmissas mesmo. E o que eu vou fazer com ela? Cuidar dessas pessoas, assim mesmo. Não vou jogar fora, vou cuidar delas. Nem vou maltratar, vou oferecer a palavra de Deus, vou oferecer o amor que está dentro de mim. Porque a palavra do Senhor diz que só ficará de fora os cães e os feiticeiros. Todos os outros podem ser recuperados. Todos os outros podem receber a reconciliação através da palavra do Senhor. E por isso que precisamos de cuidar. E a palavra do Senhor diz: admoestais os insubmissos, consolai os desanimados. Tem pessoas que desanimam e a gente tem que ir consolar essas pessoas. E a palavra diz: amparai os fracos, sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro o mal por o mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A recomendação é muito forte. Se alguém foi atraído pelo mal, não atribua o mal. Atribua o bem. Mas como é que eu posso fazer isso, apóstolo? Se alguém me feriu, procure onde é que tem o remédio para a ferida, mas não faça outra ferida. Procure remédio para curar sua ferida, mas não faça outra ferida. Porque a gente não pode tratar as pessoas na medida do mal que recebemos delas. Precisamos encaminhá-las, como diz a própria palavra: se alguém for surpreendido por outra pessoa, encaminhai o tal em espírito de mansidão, cuidando de vós mesmo, para que não venha pecar como essa pessoa pecou. Então essa é a medida da palavra. Se alguém te feriu, não provoque outra ferida.
Porque essa é a medida da fé que Jesus nos ensinou. Não está escrito em nenhum lugar na palavra que Jesus, ele revidiu nenhuma chicotada que ele levou por mim e por você. Ele não foi agredir a nenhuma pessoa. Simplesmente a palavra diz que ele até orou e pediu ao Pai para que o Pai o perdoasse. Então evite que alguém retribua ao outro o mal por mal. E como é que eu posso evitar isso? Ensinando o caminho do bem. Ensinando o caminho do bem. Não aconselhe o seu irmão a praticar o mal, se uma vez ele foi aquele que recebeu o mal sobre a sua vida. Ensine o caminho do bem. Porque essa é a medida da fé que a gente confessa. E a palavra nos diz, em tudo, ou seja, verso 16, para convosco, em tudo dá graça. E se eu não tiver nada hoje, graças a Deus, porque não tenho nada. Se tudo dá graça, então dá graça pelo nada. Se dá graça pelo tudo, e se dá graça pelo nada também. Então em tudo devemos agradecer a Deus. Essa palavra dar graça é ser grato. Eu falei até na Santa Ceia lá na sede sobre o grande pecado da ingratidão. E eu fiz citação do Salmo 103. Bendizei ao Senhor, tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Quantas pessoas não são gratas a Deus, mas a palavra diz que em tudo dá graça. Em tudo dá graça. E se eu estiver doente, muito obrigado, Jesus, estou doente. E se estiver me faltando dinheiro, obrigado, Jesus, porque hoje eu não tenho dinheiro. É difícil fazer isso, mas é correto fazer. Está faltando tudo na minha casa, muito obrigado, Jesus, porque está faltando tudo. Quando Jesus pegou os pães e os peixes, ele deu graça, após dar graça ao Senhor, após agradecer ao Senhor, multiplicou o pão e o peixe foi multiplicado. O que eu quero dizer para você? A gratidão é a porta do milagre, a gratidão é a porta da multiplicação. Quem não entende o que é agradecer, nunca recebeu o milagre, nunca foi multiplicado na vida. Você quer que as pequenas coisas que você tem se tornem as grandiosas coisas de Deus? Seja grato ao Senhor pelo que Ele lhe dá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu já aprendi a conviver em todas as situações. Aprendi a ter comida, também aprendi a não ter. Aprendi a conviver com tudo. O cristão precisa aprender a conviver com as situações que ele estiver, dando graça ao Senhor. E parar de murmurar, porque a murmuração é o maior pecado que o diabo deixou para as pessoas entrarem nesse pecado. Isso mesmo, a murmuração. Não murmure. Dê graça por tudo. Ah, Jesus, hoje não tem nada para a gente almoçar. Muito obrigado, Jesus, vou tomar água. E se faltar água, fica com sede, mas dá graça a Deus. Porque mais tarde, quem sabe o Senhor não mande água para você, mande pão para você. Essas coisas são de louco mesmo, e crente é meio louco.
Porque a gente tem uma loucura do evangelho dentro da gente, de uma forma que as pessoas, quando olham para a gente, elas acham que a gente é louco mesmo. Mas a loucura que está dentro de nós é para aqueles que perecem. Mas para nós, sabe o que é? É poder de Deus e é salvação para todo aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Por isso que crente faz essas coisas de louco, agradece quando não tem nada. Porque ele sabe o Deus que ele serve é o Deus da provisão, é aquele que quando nada tem, e ele vê a palavra gratidão, ele gera situações para abençoar essa vida. E a palavra diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus? Que eu seja grato. Tem pessoas que reclamam até do dinheiro que ganham, gente. Passa não sei quantos anos parado, sem um emprego. Na hora que recebe o emprego, aí fica reclamando do dinheiro que ganha, porque não deu para nada. Tem pessoas que reclamam de tudo. E a gente precisa entender que quando a gente está reclamando, a gente está autorizando o diabo a entrar na nossa vida. Quando a gente está reclamando, a gente está autorizando o diabo a entrar na nossa vida. Eu queria que você entendesse essa palavra. Se você começar a entender que quando você reclama, você abre porta para o diabo entrar na sua vida, você nunca mais vai reclamar, você vai agradecer a Deus. Ah, Senhor, passei a noite dormindo. Muito obrigado. Passei a noite acordado. Obrigado também. Em tudo dai graça é o prazer que Deus tem na igreja. Você já pensou que a igreja do Senhor, todos os cristãos fossem agradecidos? Olha o que Deus estava fazendo. A maior alegria estava. Essa hora está certa mesmo? 15, vamos entrar na ceia. Graças a Deus, hein, irmãos? Em tudo dá graça, vamos dizer em tudo dá graça. Então em tudo devemos ser agradecidos a Deus. E é a palavra que está nos ensinando nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. E para a gente concluir, para tomarmos a nossa ceia, não apaguei o Espírito, ou seja, não entristeçai o Espírito de Deus. Tem pessoas que entristecem o Espírito Santo, porque a ingratidão entristece o Espírito Santo, o pecado entristece o Espírito Santo, a mentira entristece o Espírito Santo, a inveja entristece o Espírito Santo. E nós precisamos não entristecer o Espírito de Deus. Aí você pode me perguntar por quê? Porque Ele é o nosso ajudador. É aquele que não lhe deixa pegar o peso sozinho. É aquele que não lhe deixa guerrear sozinho. Ele está sempre com você, lhe ajudando em todas as situações. E você pode até estar dizendo, mas eu não estou vendo. Eu não vejo ele. Quando eu pego no peso, eu não vejo outra mão. E eu vou lhe explicar por que você não vê outra mão. Talvez você não tenha parado para entender que ele está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você não tenha parado para entender que o Espírito de Deus está dentro de você, lhe dando força para suportar todas as guerras, todas as batalhas, todas as lutas. Então não entristeça o Espírito de Deus, não entristeça. Não despreze os profetas. Não despreze aqueles que é usado por Deus para profetizar a palavra.
E essa palavra não despreze quer dizer cuide, zele. Não despreze aqueles que têm a boca profética, que profetiza a palavra que Deus manda. Não despreze. Cuide e zele, porque eles são instrumento de Deus para a nossa vida. É a palavra que nos ensina. E tem mais: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal ou aparência do mal. Eu posso julgar as coisas. Essa palavra julgar aqui, ela está colocada numa situação em que eu tenho que observar todas as coisas. Observar todas as coisas. Mas eu tenho que reter para mim o bem. Eu tenho que reter o bem. Então, por isso que a gente precisa entender que a palavra do Senhor até diz: olhai e vigiai. Eu posso olhar para todas as coisas? Posso. Mas eu tenho que vigiar para não cair no mal. Então, temos que ter esse cuidado. Aquilo que você vê que é mal, não queira, não receba. Aquilo que vai prejudicar a sua fé, não receba. Não queira, porque é o mal. Bendito é o nome de Jesus.